Próximo. Concluindo, agora dá aquela respirada assim para oxigenar os neurônios, para absorver o finalzinho. Vamos lá. Regionalização é uma tendência atual, pois os municípios isoladamente não mais conseguem resolver demandas e não conseguem se posicionar nessa economia e nessa cultura globalizada. Nós precisamos pensar, nós estamos inseridos no mundo, não tem como mais viver isolado. O que acontecer na China, influenciando na África, vai interferir diretamente no teu bolso, no meu bolso. Tá? Preparem-se, pois nós vamos ter o surgimento de uma instância intragovernamental. É o que eu falei para vocês. Nós temos a União, os estados e os municípios. E a região metropolitana é o quê? Será que nós estamos diante de uma reforma da Constituição? Em cima daquilo. E eu fiquei pensando, olha, está na hora dos municípios começarem a pensar nisso também. Por exemplo, estão querendo resgatar agora a possibilidade de criar municípios de novo. Gente, isso vai ser um erro. Um erro. Nós vamos gastar dinheiro, tempo, sendo que ao contrário, nós temos que criar blocos e não subdivisões. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que ter uma perspectiva que passe pelas civilizações. No caso, nós temos que ver como estão os interesses dos nossos municípios. Nós podemos ter dentro da própria região metropolitana aqui, gente, um grupo de empresários do município A, do vizinho B, do C, que querem construir juntos. E só juntos é que eles vão poder construir essa nova empresa, esse novo investimento. E nós, ou as lideranças municipais aí, é que vão ficar criando a barreira por ser um município, por estar separado por uma linha imaginária. Nós temos que começar a pensar mais nas pessoas. O que é a civilização? É a pessoa, os interesses que eles têm, e muito menos nas divisões geográficas, que é uma coisa que a gente cria, que é artificial, né? Quebrar paradigmas. A vontade política é um dos principais fatores que influenciam na cooperação bem-sucedida. Nós estamos, pergunto para vocês, diante de um quarto nível de organização do Estado. Mas e se nós criarmos a União, o Estado, a região metropolitana e o município? Será que isso é o ideal? Se não mudar a vontade política, vai continuar a mesma coisa, gente. Emenda na Constituição. E o Estado, que é a província, não pode legislar isoladamente sobre uma região metropolitana, pois isso será inconstitucional. Os próprios deputados, ou vai se fazer um decreto-lei, você vai ver prefeito recorrendo, se tiver partido, se não tiver coesão dentro da região metropolitana. Próximo. O doutrinador L. Lopes Pereira fala o seguinte: o essencial é que a lei complementar estadual contenha normas flexíveis para a implantação da região metropolitana, sem obstaculizar a atuação estadual e municipal. Ofereça a possibilidade de escolha pelo Estado do tipo de região metropolitana a ser instituída, torne obrigatória a participação do Estado e dos municípios interessados na direção e nos recursos financeiros da região metropolitana, constitui corretamente as obras e os serviços de caráter metropolitano para que não se aniquile a autonomia dos municípios. Aqui recomendo. Cuidado, porque também uma região metropolitana pode matar a vida dos municípios. Tem que se preservar a autonomia e saber muito bem o que é serviço da região metropolitana. Para que não se aniquile a autonomia dos municípios pela absorção de atividades de seu interesse local. E, finalmente, se atribua à região metropolitana poderes administrativos e recursos financeiros aptos a permitir o planejamento e a execução das obras e serviços de sua competência, sem os entraves da burocracia estatal. Sem essas características,
a região metropolitana não atingirá plenamente as suas finalidades. Próximo. Bom, e eu fiz questão, gente, de convidar aqui as representações políticas. Por um lado, eu fico um pouco triste porque eu vejo que faltam alguns, os quais eu conheço, né, pessoalmente, ou se não eu conheço dos cartazes de propaganda política, né? Mas eu gostaria de dar um recado para vocês, entende? Gostaria de dar um recado para vocês. O que eu penso sobre o papel, principalmente dos nossos possíveis deputados estaduais e também federais? Eu penso isso aqui. Coloca ali. Um por um, vamos lá. Primeiro, os nossos representantes estaduais, gente, principalmente os nossos possíveis deputados estaduais, estão diante de qual conjuntura? Ele está diante do quê? Então, vamos lá. Primeiro, ele está em frente a uma normativa federal, que nós estamos inseridos no Estado, que é o Estado brasileiro. Ele também está de frente a um governo estadual. E agora, ele também está de frente a uma região metropolitana, com múltiplos interesses. Então, qual é o papel que esse representante tem que fazer? Uma vez, você sabe que um dos textos que eu li, o cara usou essa expressão. Ele falou que o representante regional é um verdadeiro herói dentro de uma região metropolitana. E eu escolhi um desenho para representar o que seria os nossos representantes estaduais. Ele tem que ser um maestro para coordenar tudo isso, mas com a força de um leão. E vamos lá, no ritmo, para construir essa sociedade que a gente quer da nossa região metropolitana. Muito obrigado.